Olá, contatos do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondente ao período que vai de 3 a 9 de novembro de 2013. Nós vamos começar o programa de hoje comentando aí a polêmica do Instituto Royal, onde cães da raça Beagle, que é uma raça de animais dóceis, eram utilizados em experimentos nesse instituto, que é um mistério, porque à medida que se pesquisa sobre as credenciais desse instituto, se esbarra em um vazio. O Instituto é uma OCIP, que é uma personalidade jurídica tipo ONG, mas com a vantagem que pode fazer convênios, né, com órgãos públicos. Só que ela foi regulamentada em 2013 e se fala, né, que o Instituto é um instituto tradicional. E quando se procura também nas bases de referências de órgãos científicos, o Instituto Royal não aparece. Nem tampouco ele é vinculado a universidades conhecidas ou desconhecidas. E a única pessoa que foi assim identificada foi uma ex-aluna de mestrado da Unicamp, que defendeu uma tese exatamente envolvendo experimentos com animais, que causou repulsa a quem leu essa tese, e curiosamente ela foi retirada do banco de teses da USP. Mas isso não significa que a USP tem alguma coisa a ver com o Instituto Royal. Então é um completo mistério. Aparentemente ele encerrou as suas atividades em função de toda essa polêmica, e que é uma campanha, inclusive mundial, para que cessem os experimentos da indústria de cosméticos com animais. Também aí no domínio da ciência e da tecnologia, as avaliações do pré-sal, né, e aí voltamos aí à questão do campo de Libra, que estão sendo feitas por auditorias independentes da ANP, são bem diferentes daquilo que foi anunciado. O custo para a exploração do campo de Libra já quadruplicou. E ninguém garante que a cotação do barril de petróleo vá subir ou vá ficar acima de $100. Na verdade, a tendência é que a cotação do barril de petróleo caia, primeiro pelo uso mais racional do petróleo, segundo, pela entrada em cena de fontes alternativas de energia, e terceiro, por novas descobertas e inclusive pela introdução de novas tecnologias, como é o caso do fracking, que está diminuindo a demanda de petróleo, por exemplo, da OPEP, por parte dos países da Europa Ocidental e da América do Norte. Portanto, o campo de Libra pode ter sido ou pode vir a ser a ruína da Petrobras. Não adiantaram os protestos, não adiantaram as ponderações. O governo, que ao invés de praticar política de Estado, pratica política eleitoral, levou a ferro e fogo, usando a sua milícia, que é a Força Nacional, para impedir que a população protestasse contra a realização desse leilão no Rio de Janeiro. Também aí no campo da tecnologia e da política, a pressão do Planalto sobre Google,
sobre Facebook é muito grande, e a Google, que alega que não há nenhuma coincidência entre essa pressão e a decisão dela retirar um serviço que era o Domain Name System, DNS, do Brasil. Ou seja, esse serviço que tem o cadastro de usuários, ele não está mais no Brasil, e segundo o que se fala, a própria consultoria jurídica da Google aconselhou isso. O resultado é que vai haver um decaimento da velocidade do sistema, mas o que o Planalto quer é ter acesso às bases de dados do Facebook e do Google do Brasil, assim como de outras empresas de internet, alegando que essas empresas não respeitam as leis no país, não atendem aos pedidos do governo de saber o conteúdo, o cadastro desses usuários, né? É claro que o governo diz que é por causa da espionagem do NSA, mas no fundo é porque o governo quer intervir na internet, que é um território onde tem havido muita contestação, muitas denúncias, e é claro que o governo quer fazer o que o governo de Cuba já fez, o governo da China já fez, o governo da Rússia já fez, que é controlar a internet. E está exatamente sendo aí discutido no Congresso o chamado Marco Civil na internet, que na verdade não tem nada de civil, é o marco governamental na internet. E não sou eu quem está dizendo isso, é todo mundo que está dizendo isso. Hoje o Hélio Gaspari, na sua coluna de domingo, denuncia isso, que esse marco civil da internet não tem nada a ver com marco civil da internet, é marco governamental na internet. O próximo tópico se refere ao Enem. E aí a gente quer registrar duas notícias. Uma é um vídeo que foi divulgado com uma conversa com dois educadores, Nilson José Machado e Maria Inês Fini, que implantaram o Enem no INEP há muitos anos atrás, como uma forma de avaliação do ensino médio e não como vestibular. E eles são totalmente contrários ao uso que vem sendo feito do Enem no vestibular, apresentam as suas razões. Nós já havíamos levantado essa questão, que uma coisa é seleção, outra coisa é avaliação. Além disso, a própria prova, ela oscila. No ano passado ela foi uma coisa, não deu muita ênfase a conteúdo, esse ano ela já deu muita ênfase a conteúdo, e continua sem haver aquele diagnóstico da prova que acontecia anteriormente, quando não era usado, né, a teoria da resposta ao item, quando era usada a abordagem clássica, que você tinha uma avaliação de cada questão. Esse relatório não é mais feito. Então vale a pena assistir essa entrevista do Nilson José Machado e Maria Inês Fini, que está no YouTube. É só digitar os nomes deles que vocês acham. Nós já tínhamos comentado, né, sobre a ausência de mais de 2 milhões de candidatos ao Enem. Pois bem, o que o MEC vai fazer? Vai enviar um questionário para esses alunos que faltaram, para eles responderem. Aí fica a indagação, será que eles vão responder se eles não foram nem fazer a prova, que estavam inscritos? Será que vão responder o questionário? Bom, a aguardar os resultados da análise desse questionário. O último tópico que a gente quer comentar, e ele é muito significativo, foi a invasão de um centro de pesquisas agrárias da Universidade Federal de Alagoas
pelo MST, o Movimento dos Sem Terra, que destruíram uma área de pesquisa voltada para a cana-de-açúcar, alegando que a monocultura está associada ao agronegócio e é prejudicial à sociedade brasileira. Bom, esse fato ele foi pouquíssimo comentado, pouquíssimo explorado pela mídia, pelas universidades, pela própria universidade que foi atingida, né? No entanto, ele tem vários aspectos que são relevantes. O nível de informação, de inteligência que o MST dispõe, a ponto de saber qual o tipo de pesquisa na área, né, agropecuária que é feita em cada universidade. Segundo, a posição de ser contra a monocultura. É curiosa essa posição, porque ela é só ser contra a monocultura no Brasil, que é um país muito grande. E aí, exatamente por ter vastas extensões de terra, você não deve ter monocultura porque falta área para o plantio. Porque em Cuba, onde existe um fluxo, um intercâmbio, um envio de estudantes do MST para universidades cubanas, a produção mais importante é a monocultura, né, da cana-de-açúcar, que 50 anos depois da Revolução continua sendo a fonte mais importante de divisas. Será que... Agora, Cuba é um país de área, comparada com o Brasil, não é uma área extremamente restrita. Lá, a monocultura certamente tira a área de outros cultivos. Lá, o MST não é contra. Aqui, você tem áreas extensas, ele é contra. Então, essa é uma questão dessa contradição. Terceiro é essa intervenção no sentido de que as pesquisas têm que ser orientadas para o social. E que não é bem assim. Não é bem assim. Essa visão vai ter uma consequência drástica, né, sobre a universidade, que é onde se faz a maior parte da pesquisa científica e tecnológica, de qualidade duvidosa, pelo que se registra aí nos rankings internacionais. A pesquisa brasileira ela cresceu em quantidade, mas ela não tem muita relevância, com exceções, é óbvio. Mas se ela precisa de uma revisão, a revisão não tem que ser feita pelo MST. Essa é mais uma agressão à autonomia da universidade. É claro que a universidade tem que ter uma forma mais democrática de discutir, inclusive de ouvir a sociedade, mas não através de uma atitude de violência, contra a qual eu não ouvi nenhum protesto de lugar algum, vindo de lugar algum, o que é surpreendente, porque abre o precedente para que amanhã seja os sem teto, depois da manhã sejam os índios, no outro dia seja a Central Única de Favelas. Quer dizer, a universidade vai ser cada dia invadida por um grupo alegando que a pesquisa que tal ou qual setor faz não deve acontecer. E essa não é a forma como essa questão deva ser tratada, obviamente. Muito obrigado pela audiência. Continuem acompanhando as atividades do projeto Observatório da Universidade e até o próximo programa.